Bom dia, meus amados alunos. Estamos de volta para mais uma lição. Ainda nesses tempos de pandemia, né? Nós estamos online, né? Vimos domingo passado, né? Que Jesus era o nosso bom pastor. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver que Jesus é o Rei dos Reis. E esse Rei dos Reis voltará. Né? Nossa lição está baseada em Apocalipse 22:20, né? Que diz que aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venha logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, né? Nós vivemos num mundo hoje, numa cultura que está muito secularizada, né? A gente tenta viver só o presente, né? O que nós realmente somos e o que nós realmente temos. E a gente esquece de uma coisa, que nessa terra aqui, nós, os que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos estrangeiros, nós somos considerados refugiados. Nós estamos de passagem por esse mundo, porque a nossa terra, a nossa casa está lá no céu que Deus tem preparado para a gente e está nos aguardando até chegarmos nessa segunda vida, né? E a gente sabe que é comum, né, na idade de vocês estarem planejando o futuro, né? Criar perspectivas, né? O que vai ser da minha vida? Qual vai ser minha profissão? Como vai ser minha casa? O que eu vou ter? Qual o carro do ano? Com quem eu vou me casar? Realmente a gente está preocupada muito com as coisas que vão acontecer no futuro. E isso é saudável, realmente, porque a gente precisa saber enfrentar todas as coisas que vão aparecer nas nossas vidas e a gente precisa ter objetivos para chegar até onde a gente quer, né? Até conquistar. Mas nada, nada, meu irmão, nada do que a gente tem, nada do que a gente vai ser, nada do que a gente espera se compara com o que Cristo preparou para a sua igreja. E a sua igreja não é as quatro paredes, as portas, não, o templo. A sua igreja somos nós, aqueles que recebemos Jesus no nosso coração e fazemos a sua vontade. Essa é a diferença, né? Nos tornamos santos, porque estamos querendo ser parecidos com Cristo, ainda homens e pecadores, mas que todas as vezes que pecarmos, podemos corrigir nosso erro, pedir perdão, se arrepender e novamente voltar a ser santo, né? A gente sabe que cada vez mais as pessoas se enraizam nesse mundo, né? Estão preocupadas com o que vão ter, o que vão ganhar e esquecem do porvir. E hoje nós vamos ver que não basta só essa vida aqui, mas existe uma vida por vir. E essa vida por vir está pautada numa segunda vinda de Jesus. Teve a primeira, que ele veio como Filho de Deus, obediente, para morrer na cruz, ser o sacrifício para que a gente pudesse ter vida. E que vida? Vida, depois dessa vida aqui, da morte do corpo terreno, a gente pudesse ter uma nova vida com Deus. A vida eterna, essa que todo mundo espera. E essa é eterna, é para sempre, né? Às vezes eu me pego pensando, o que é eterno? O que é para sempre? Às vezes algumas coisas não cabem ao nosso entendimento, é Deus. Mas se a gente quer, vamos buscar. E que Deus vai realmente clarear as nossas mentes, vai nos esclarecer todas as nossas dúvidas, né? A gente precisa realmente entender, né? A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus e ela é mencionada 300 vezes no Novo Testamento. 300 vezes. Só Paulo se refere a ela 50 vezes, né? E a Bíblia toda menciona a segunda vida 8 vezes mais do que a primeira. Ou seja, então é algo que é um fato e que se fosse mentira ou boato, não teria tanta ênfase nessa história e não perduraria tanto tempo assim, né? Sem dúvida, é um dos fatos mais importantes das doutrinas do Novo Testamento, falar que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar realmente, né? E vai. Esse tempo, esse cálculo, a gente não sabe. Nem Jesus sabe. Só Deus sabe esse dia exato. E assim,
a gente não saber faz parte dos planos sábios de Deus. Porque se a gente soubesse antecipadamente que a gente ia morrer, o dia, a hora exata, a gente ia viver preocupado, frustrado, a gente não conseguiria. Vou morrer daqui a 1 minuto, 2. Seria um total desatropelo na vida da gente e a gente ficaria profundamente abalada e não conseguiria viver a vida naturalmente. Por isso, Deus não diz exatamente se é plano dele. Essa segunda vida, só Deus sabe, nem Jesus. Só realmente foi revelado, só Deus é que sabe, ele não revelou para ninguém. E a gente só sabe que vai ser repentino. Repentino é uma coisa de repente, que ninguém sabe a hora nem o momento exato. Só que Cristo, Jesus, Deus ama realmente seu filho. Ele não quer que ele seja pego desprevenido. Então ele mandou alguns fatos que precedem a sua vinda, para que a gente pudesse se preparar, né? Se eu sei que o Enem vai ser no final do ano, então eu tenho um ano todinho para estudar, para ser aprovado. Então, a gente precisa se preparar, né? E Deus mostrou alguns sinais da proximidade da sua vida. E dentre eles são citados alguns distúrbios físicos, algumas coisas que fogem ao padrão natural. Seriam guerras, dificuldades econômicas, declínio moral, apostasia religiosa, infidelidade, pânico, perplexidade generalizada. E a gente sabe, meus queridos alunos, que a gente está vivendo tudo isso, né? Todo dia é uma sensação de que um país vai brigar com o outro, que cada um quer o poder para si. A moralidade caiu, a gente vê que tudo agora é imoral, as roupas imorais, as pessoas só falam moralidade, tudo prega, televisão, filme, todas as coisas que realmente desagradam a Deus, né? A apostasia religiosa, eles têm abandonado a sua fé, têm deixado de crer que Deus é poderoso, que Deus está no controle, que Deus vai voltar, Jesus vai voltar pelo mandado de Deus, sabe? E hoje todo mundo é infiel, infiel na família, infiel no marido e esposa, infiel no serviço, a infidelidade reina, pânico, vocês estão vendo como que o mundo está vivendo em pânico nesses tempos dessa pandemia, que é uma doença que é uma incógnita, que a gente não sabe. Para alguns é nada, é uma gripezinha, para outros é o verdadeiro caos. As pessoas não conseguem sobreviver, sentem falta de ar, entram em desespero, não tem mais hospitais suficientes para receber tanta gente doente. A gente está vivendo realmente pânico, perplexidade. A gente fica em dúvida. Será que todo mundo vai morrer? Todo mundo vai pegar essa doença? Como vai ser? O mundo vai se acabar? A economia caindo, ninguém tem dinheiro para comer, todo mundo sendo demitido. Todas essas coisas, queridos, estavam previstas na Bíblia. Isso é o começo do fim. Isso é um alerta para que a gente se prepare, para que a gente saiba que Jesus vai voltar. E será que o que acontecerá quando Jesus voltar? A gente já sabe que algumas coisas já estão acontecendo, né? E essas coisas vão ajudar a gente a identificar para saber quem está se preparando e quem não está. Porque Deus mostra firme aqui, forte, que Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E a sua igreja não são as 4 paredes, não são as janelas, as portas, não. A igreja somos nós, aquele que Jesus habita. Todas as pessoas em que Jesus está presente, essa é a igreja de Deus. E ele disse que voltaria para buscar. E a gente sabe que quando uma pessoa faz uma promessa e ela morre, essa promessa não vai ser cumprida, porque ela morreu, não vai estar aqui, né? Quando a gente compra um carro para pagar de 5 anos, mas aí a gente morre, quem vai pagar? Não vai mais pagar. A gente tira um empréstimo no banco de 2 anos e a gente morre.
e o banco não vai me receber. Né? Por isso, nessas ocasiões, existe um seguro, porque quando a pessoa morre, o seguro cobre a dívida. Se morreu, a casa estava devendo, o seguro paga, quita a casa, paga o carro. Mas o nosso seguro é Jesus. Ele disse que vai voltar. E a diferença é que ele prometeu e vai cumprir, porque ele foi o único, crianças, o único que morreu, mas ressuscitou e nunca mais morreu. Desculpa. Continua vivo. Então ele pode cumprir com a sua promessa. Ele é diferente porque ressuscitou e está vivo. Então ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus vai voltar. Ele disse que nem ele sabe o dia, nem a hora. Mas acredite, ele não está mentindo. A Bíblia nos fala que só Deus é quem sabe. Só o Pai conhece o dia exato. E apesar dele não ter divulgado a data, Jesus declarou que alguns acontecimentos aconteceriam frequentemente para que a gente soubesse que está vindo a sua volta. Já falei anteriormente, a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. E a gente precisa entender que o que Deus fala é verdade, ele não é mentiroso. E ele fala também mais algumas coisas que antes da sua vinda, as falsas religiões se multiplicariam. A gente vê todo dia mais uma religião para cá, mais uma religião falando umas outras coisas que não constam na Bíblia, ficam criando as suas próprias doutrinas. Apareceriam pessoas dizendo o mundo vai acabar. O mundo vai acabar no dia tal, quando fizer 2000 anos acaba. Dizendo, marcando datas, que a Bíblia deixa bem claro que nem Jesus sabe, só Deus, né? Haveriam frequentes ameaças de guerras e haveriam guerras, multiplicação de doenças, a gente está vendo, fome, terremotos. Isso tudo quer dizer o quê? Que a vinda de Jesus está próxima. E devemos fazer o quê? Estar preparados para ela. Para quando chegar o grande dia, a gente já sabe que esses sinais estão antecedendo a sua vinda. Então, o Senhor quer nos preparar. Lembra do tempo de Noé? Que as coisas aconteciam bem parecidas como hoje. Todo mundo vivendo dissolutamente, vivendo por si. Todo mundo fazendo as coisas erradas, promiscuidade reinando. Esquecendo que tem um Deus, só vivendo presente, só querendo para si, para si, para si. E Jesus veio, falou através de Noé para que as pessoas se arrependessem. Alguém quis? Não. Somente Noé e sua família. E quando começou o dilúvio, que as águas começaram a subir e a porta da arca foi fechada, aí eles queriam, aí já era tarde. Eles tiveram todo o tempo que Noé preparava a arca e que foi um bom tempo e não se arrependeram. Por isso perderam e morreram. Então, isso tudo hoje está acontecendo na nossa época, né? As pessoas andam preocupadas apenas com seus afazeres do dia, ficando desatentas aos sinais que mostram a vinda de Jesus e que está próxima. Ele mesmo, Jesus, alertou para estarmos vigilantes aos acontecimentos atuais. E o que a gente precisa fazer? Orar para sermos fortalecidos até o dia que ele voltar. Queridos, oração é a chave do avivamento. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Porque não somos nós que guerreamos. É Deus, é Jesus, são os o Espírito Santo que está conosco, que guerreia e nos protege. Então precisamos pedir a guarda dele, porque Jesus disse que ele foi, mas ele não deixaria a gente desamparado. Ele mandaria o Espírito Santo para estar conosco, para guerrear com a gente. E a guerra é dele. O trabalho, o convencimento é do Espírito Santo. A gente não precisa crer, a gente precisa descansar em Jesus. Mas para isso eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso me apropriar, né? E aí eu pergunto para vocês, diante desses acontecimentos, a vida de Jesus está próxima? Vocês creem nisso? Sim, minha irmã, a volta de Jesus está próxima.
E Ele está mostrando claramente para a gente. E o que a gente precisa fazer? É a santificação. A gente precisa se apropriar do processo da santificação. Essa é a única forma da gente se preparar. E o que é santificação? Santificação é um processo que começa primeiro com a nossa conversão. Primeiro eu creio que Jesus já veio aqui, que Jesus morreu para que eu pudesse ser salvo. Esse é o processo. E eu quero esse Jesus na minha vida. E eu convido para morar na minha vida. E eu passo agora a querer parecer com Cristo. E parecer com Cristo é ter as mesmas atitudes de Jesus. Esta é a forma que a gente se prepara. E a gente se torna santo. E não santo para ser adorado como imagens, não como muitos são, mas santos porque a gente é separado. A gente deixa de fazer as coisas erradas e passa a fazer as coisas certas. A gente deixa de crer no errado e passa a crer no certo. Mas esse processo de santificação não é só uma vez, eu confesso, eu creio que é Jesus na minha vida e pronto. Não. Ele é um processo que demanda tempo. É preciso que a gente passe por todo um processo contínuo e progressivo. Ser santo em cada aspecto da vida leva tempo. Por isso precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Quando a gente entra num colégio, para eu entrar numa faculdade, primeiro eu tenho que entrar num colégio. E eu levo 13 anos estudando. Jardim, que chama-se alfabetização, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, para eu entrar numa faculdade. Daí eu passo mais 4 anos estudando, 4, 5 ou 6, dependendo do curso, para que eu saia profissional. Eu preciso de tempo para amadurecer, tempo para conhecer, tempo para crescer. Assim também na nossa vida espiritual. A gente precisa experimentar as coisas, precisa passar pelo tempo, mas acima de tudo precisamos conhecer para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quando eu pergunto todos os domingos, quem tem lido a sua Bíblia diariamente? Não é porque eu quero ser a chata, não, porque eu quero que vocês conheçam a verdade, para que vocês saibam o que estão falando, o que está ali. O que eu estou dizendo é certo? É errado? Mas preciso vocês conhecerem. Todos os dias vocês tomam café, almoço e jantam, para que possam crescer fisicamente. Sem alimento vocês não crescem, vocês morrem. Assim também o espírito precisa crescer diariamente, lendo, alimentando o seu espírito para que a gente possa entender, parar todos os dias e ver o que eu estou fazendo, está certo, está errado. Eu estou vivendo segundo os princípios e os propósitos de Deus. O que Deus tem para mim? Que lição eu posso tirar dessas dificuldades? O que eu posso aprender com tudo que tem acontecido na minha vida? Vocês lembram daquele exemplo que eu contei, que eu conto para vocês de vez em quando? Do homem que fez uma viagem no navio, né? Comprou sua passagem e levou um pacote de biscoito e uma goiabada para que ele pudesse passar a viagem todinha comendo aquela goiabada, aquele queijo. Primeiro dia ele comeu, estava gostoso, né? Segundo, terceiro, e ele via os garçons passarem com um peru, com uma galinha assada, uma carne assada, cada comida mais linda, e ele olhava que ele não tinha dinheiro, ele olhava para a goiabada e comia. No quinto dia ele já estava no limite dele, ele não aguentava mais comer goiabada com queijo. Ele pegou um garçom na saída do restaurante e disse: por favor, pelo amor de Jesus, eu faço o que vocês quiserem pelo um prato de comida, por favor, me dê alguma coisa. O garçom olhou para ele assustado e disse: não estou entendendo, você comprou o bilhete da passagem desse navio? Aí ele: sim. E ele disse: mas tudo isso estava incluso no pacote, você tinha direito a comer todas essas comidas que a gente tem passado. Ou seja, ele não aproveitou de tudo que tinha de bom porque ele desconhecia. Ele não sabia do que ele tinha direito. É por isso que eu quero que vocês leiam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus, porque vocês têm tantas maravilhas para aproveitar e porque vocês desconhecem, vocês não têm aproveitado.
É por isso que vocês precisam ler, para que possam crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? E quando Deus fala para a gente que a gente já conhece, a gente já é santo, está nesse processo, a gente tem que entender que o que importa é que nós somos chamados porque Ele quer que a gente seja testemunha dele para todo mundo. Para que a gente não fique só com a gente e tudo de bom só para a gente e nada para os outros. A gente não tem que ter o egoísmo dessa forma, né? Porque, como diz em Coríntios, o amor não é egoísta. Não, ele realmente é bondoso, é paciente. E a gente precisa mostrar para os outros e ser testemunha para o mundo que Jesus tem algo maravilhoso para a gente. Que depois dessa vida aqui, que a gente tem passado, tem um grande tesouro, mansões celestiais para a gente preparada no céu, né? E que a gente também não deve ficar tentando adivinhar o dia exato de Jesus, não. Não devemos ficar parados, só olhando para cima, sabe? Quando Jesus subiu, os apóstolos estavam com eles e os anjos levaram Jesus e todos eles ficaram olhando, olhando, até que um anjo disse: Ei, ei, vocês estão aqui, vão fazer a vontade de Deus. Vocês estão vendo isso aí? Vocês são testemunhas. Agora vocês vão lá e falem do que vocês ouviram. Então a gente precisa saber que a gente não tem que ficar só olhando para cima de braços cruzados, esperando a segunda volta de Jesus. Não, ele capacitou a gente, mandou o Espírito Santo para que a gente fosse testemunha dele para as outras pessoas, ensinando do amor de Deus, que Deus enviou seu Filho para a gente, para morrer em nosso lugar, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu ao céu e prometeu um dia que vai voltar para julgar os vivos e os mortos, né? E é isso que a Bíblia diz, né? Que Jesus realmente veio, testemunhou de Deus, que ele realmente foi obediente e preparou, capacitou seus discípulos. E assim como nós, através da Bíblia, estamos sendo capacitados pelos testemunhos que os discípulos deixaram, né? Escrevido na sua palavra. E o nosso papel hoje é falar com a boca e principalmente falar com as ações. Porque não adianta eu dizer, faça isso, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Não. As nossas ações falam muito mais forte do que as nossas palavras. A gente tem que usar os dois, as palavras e as ações, né? Porque Deus fala na Bíblia, né, que quando até um homem se calar, as pedras clamariam. Então a gente tem que fazer as duas partes, né? E nós estamos incumbidos nessa missão de pregar o Evangelho. O que é pregar? É falar para que Jesus veio aqui, né? Para salvar o mundo e o que a gente precisa fazer. E a gente sabe que a gente não está sozinho nesse trabalho, a gente tem o Espírito Santo conosco e esse é o trabalho dele. Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Então não adianta você brigar, você fale, a pessoa não quer, não bata a boca, não briga, não vá aos extremos, porque quem convence é o Espírito Santo. A minha parte é falar. Quem vai aceitar ou não, só Deus é quem sabe, né? Mas nós temos que apresentar aqui o trabalho, né, da seara do Senhor, porque essa é a ordem, é trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém mais pode trabalhar, né? A primeira vez que Jesus apareceu, ele veio como nosso Salvador, mas a segunda não vai mais ser o nosso Salvador, ele vai ser o juiz. Por enquanto, ele está sendo nosso advogado diante de Deus, intercedendo por nós. Lembra que eu disse que a única pessoa que pode interceder por nós para Deus é Jesus, porque foi o único que morreu e ressuscitou e continua vivo. Santo nenhum leva a nossa oração a Deus, porque está morto igualzinho a gente. Não fala, não ouve, não vê. Mas o Espírito Santo, mas Jesus que realmente morreu, mas ressuscitou, só esse pode falar de Deus, né? Pode falar com Deus. Ele está sendo nosso advogado lá hoje. E ele morreu e veio a primeira vez como Salvador, mas a segunda ele vem para julgar.
Aí, meu irmão, Jesus vai voltar de surpresa, a gente não sabe nem o dia nem a hora, e para julgar segundo as nossas obras. Será um dia de tristeza para as pessoas que rejeitaram Ele como Salvador e decidiram viver longe de Deus, né? Fazendo o que era mal aos olhos de Deus, fazendo só a sua própria vontade, né? Suas próprias atitudes o condenarão. Mas esse vai ser um dia em que Deus manifestará a sua ira. Mas aqueles que creram, sabe? Antes, a gente fez tudo errado e Deus é bondoso, é misericordioso, vai perdoando, perdoando. Mas nesse dia, Ele vai vir mostrando mesmo toda a sua raiva de tudo que se fez errado e você vai ser julgado. Mas também, aquelas pessoas que creram no Evangelho não passarão pela ira de Deus. Aquelas que fizeram a vontade de Deus, não é só dizer Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade. Aqueles que creram e fizeram a vontade dele, esse não vai ser julgado. A recompensa é que da igreja que foi fiel a Jesus diante das perseguições é que ele voltará e a gente vai ficar junto dele para sempre. A gente não vai passar pela ira, mas já vai ser levado com Deus. O Senhor vai descer do céu e vai arrebatar. Sabe o que significa arrebatar? Tirar de um lugar com violência. Retirar. Então Deus vai tirar a gente desse mundo e levar com Ele. A igreja dele, né? Não vai impedir a ação de Jesus. E para a gente passar por essa experiência, a gente precisa se preparar para a volta de Deus. Para que quando Jesus volte, a gente seja arrebatado, não julgado. Porque Deus disse que aquele está comigo. Lembra do bandido do lado da cruz? Um falando mal dele e o outro dizendo, lembra-te de mim quando estás no teu paraíso. Então, e aí a gente vai estar com Deus. Vamos ser arrebatados. Aí quando ele voltar, que ele não vai haver tempo mais para nada. O tempo da gente se preparar é agora. E a gente sabe como? É buscando ser santo. É buscando sempre a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Lembra? Santidade é fazer a vontade de Deus. A gente vai errar? Vai. Mas a gente pode consertar. Pedir perdão a Deus e se arrepender, porque arrepender é mudança de atitude. Se eu confesso e não me arrependo, eu volto a fazer, eu vou ficar errando pedindo perdão. E nesse tempo de errando pedindo perdão, Jesus pode voltar, porque a gente não sabe a hora e não vai dar tempo. Então pedir perdão e se arrepender, mudar de atitude, não fazer mais essas coisas erradas. E os próximos erros pedir perdão, porque enquanto formos humanos, nós vamos errar, mas podemos sempre restabelecer nossa comunhão com Deus todas as vezes que pedimos perdão. Então a gente precisa estar preparado, e para a gente saber se está preparado, a gente precisa analisar o nosso comportamento diário. Será que eu tenho feito tudo que agrada a Deus? E saiba que de Deus eu não posso esconder nada. Posso esconder dos pais, dos professores, dos amigos, de todo mundo. Mas de Deus não. Deus sabe tudo. Tudo está aberto aos olhos de Deus. Então a gente precisa analisar nosso comportamento, se realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus voltará para buscar a sua igreja fiel. A sua igreja que fez realmente o que ele pediu. E aí levará a gente para o céu, onde a gente vai ser feliz eternamente. Mas os maus, ele punirá. É aqueles que rejeitaram a sua vontade, tá? Aí eu digo para vocês, eu fiquei alegre com essa ideia de que Jesus vai voltar, eu estou esperançoso, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Ah, mas eu fiquei aflito e perturbado, meu Jesus vai voltar? Então eu preciso ver se tem algum pecado na minha vida que está acusando minha consciência. E aí eu preciso pedir perdão, confessar a Deus, pedir perdão e me arrepender. E aí eu vou estar feliz, realmente pronta e preparada para me encontrar com Jesus. Então, queridos, a segunda vinda de Deus, assim, olha, é um alívio.
porque a gente vai ter uma vida eterna com Deus. A gente só precisa estar prontos, preparados, santificados, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E é um processo. Todo dia aprende alguma coisa. Todas as vezes que errar, pede perdão e conserta e volta a ser santo. Pode ser 10 vezes por dia pecando, 10 vezes pedindo perdão. E a gente vai estar pronto. E eu vou encerrar orando por vocês, por mim, por todos nós. Pai, obrigada por este momento, por esta lição, que nós possamos realmente, Senhor, aprender a ser santos como Tu queres, para que estejamos preparados para a Tua segunda vinda. Ó Pai, seja com a nossa nação, com o nosso país, todo o nosso planeta, Senhor, que está vivendo momentos muito difíceis com essa pandemia. Sabemos que Tu estás no controle, Senhor. Que Tu possa, Senhor, ter misericórdia do Teu povo e Tu possa, Senhor, realmente acabar com essa doença, Senhor, e curar as pessoas. Não deixa que tantas pessoas morram assim. Pai, fica conosco, abençoa todos os nossos alunos, Senhor, para que tenham a alegria de esperar a Tua vinda, Senhor, com a certeza que estarão contigo na Tua glória. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus que te peço. Amém. Tchau.